Meu Deus, o ambiente que a gente foi gerado, que a gente foi abraçado, acolhido, como é maravilhoso. Se você não faz parte ainda de um 2 ou mais, você não sabe o que você está perdendo, irmão. Nessa noite você precisa procurar a gente, e a gente vai ter o maior prazer de te conectar num 2 ou mais, amém? Já que a gente está falando de 2 ou mais, eu queria começar essa noite. Já que a gente está falando de 2 ou mais, e é um lugar onde a gente chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Eu queria começar essa celebração pedindo para você se unir comigo numa oração. Nós temos um supervisor de 2 ou mais, o Vinícius Ribeiro, o irmão dele, Gustavo Ribeiro. Eles estão passando por uma situação um pouco delicada. O pai deles está internado, passou por uma cirurgia, uma situação grave. E então eu queria convidar você a orar comigo por eles. E se tem mais alguém aqui, de repente com um familiar, uma pessoa que você ama, que também está nessa mesma condição, nessa situação, eu queria colocar também a vida dessa pessoa agora nessa oração. Então coloca a mão no seu coração agora, ora comigo e clama comigo pela vida deles. Jesus, nós oramos agora como igreja, como família, e nós colocamos a vida, Jesus, do Paulo, do pai, dos nossos amigos agora diante do Senhor nessa oração. E se tiver mais alguém aqui, Jesus, com um familiar, uma pessoa querida que também está numa situação que parece impossível aos olhos humanos, nós cremos que o seu nome, Jesus, ele tem todo o poder de curar, de restaurar, Senhor Jesus, de libertar. O seu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura. O seu nome é cura, Jesus. E nós queremos agora declarar sobre a vida do Paulo, sobre a vida de todas as pessoas que precisam de um milagre nesse momento, Jesus, a sua cura, Pai. Venha sobre eles agora, Espírito Santo de Deus. Visita essas pessoas agora no hospital, nas casas, onde quer que elas estejam. E que o Senhor possa, Jesus, restaurar não apenas o físico dessas pessoas, mas que o Senhor possa fazer um milagre também na mente, Senhor Jesus, no coração, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos agora e nós clamamos pela vida dessas pessoas, Pai. Fortalece os familiares, Deus. Fortalece o Vi, o Gu, a Mayra. Fortalece todos os familiares nesse momento, Pai, pelo poder do nome do seu Filho Jesus. Aleluia. Meus amigos, quem aqui teve na festa country? Levanta a sua mão. Foi boa a festa ou não foi? Foi muito boa, né? Eu queria muito ter participado dessa festa. Onde a gente passa, as pessoas falam: que festa maravilhosa, como é que foi incrível, decoração, organização, estava tudo muito gostoso. E eu espero que você tenha convidado e tenha trazido alguém que nunca entrou na Poema para essa festa. Amém? Porque um dos propósitos é a gente ter comunhão, estar junto, mas também e principalmente essa festa é um motivo para a gente trazer um convidado, uma pessoa que ainda não conhece a Poema. Então eu espero que você tenha trazido um convidado nesses dias de festa. Aleluia. Por que a gente não participou dessa festa? Eu e minha esposa, a gente saiu para uma missão na semana retrasada, na quarta-feira retrasada, e a gente foi para o sul. A gente foi lá para Timbó. Tem alguém aqui que conhece Timbó? É longe, irmão, longe. Mas a gente esteve em Timbó em 2018. A primeira vez que eu fui para lá, eu e o pastor Henrique Prado. Henricão, te amo, meu amigo. Sei que você está me ouvindo agora. Obrigado por sempre acreditar em nós. Cara, você mora no nosso coração, meu amigo. Amo demais o Henricão. A gente esteve lá em 2018, o Henrique me levou com ele. E quando a gente chegou em 2018, só existia a Poema Timbó, irmão. Não tinha mais nada. E quando a gente chegou agora dessa vez, irmão, a Poema estava em Timbó, a Poema está em Blumenau, a Poema está em Brusque, a Poema está se esparramando, a igreja está se multiplicando, o evangelho está sendo esparramado pelo sul do país, aleluia. Você fica feliz, irmão, quando a igreja ela começa a se multiplicar? Você fica feliz quando o evangelho ele começa a ser pregado, ele começa a ser esparramado por todos os lugares? Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz. Você fica feliz quando o seu 2 ou mais ele se multiplica? Nem tanto, né? Nem todo mundo, eu sei. Mas a multiplicação é um motivo de festa, irmão, motivo de alegria. Como eu fiquei feliz de ver o que Jesus está fazendo na vida dos nossos amigos lá do sul, em todo mundo. Está sendo muito maravilhoso, muito incrível. Aí no retorno, eu parei em Curitiba. O Xandão, o pastor de Curitiba, ele falou assim: Tião, ao invés de você vir direto, para aqui em Curitiba, vou fazer um café para nós, você dorme aqui em casa, na quarta-feira você vai tranquilo embora. E eu falei: nossa, que amigo, né? Querendo cuidar de nós.
Só que não, irmão, era uma emboscada. Quando eu cheguei em Curitiba, terça-feira, tinha um cafezão assim, animal pra gente. A gente tomou um café junto. Mal sabia eu que já tinha uma leadership marcada, uma reunião que eu ia ministrar, e eu não sabia. Mas foi muito maravilhoso. A gente teve um tempo com a liderança de Curitiba no retorno. E quarta-feira agora a gente chegou. Mas na sexta-feira e no sábado teve uma imersão do 2 ou Mais em Caçapava. O Dezão me chamou para dar um apoio, para servir eles. E a gente foi com muita alegria ter esse tempo com o pessoal de Caçapava. Então por isso que a gente não participou desses dias de festa aqui na Poema. Mas eu estou muito feliz de estar em casa de novo. É muito bom voltar, ter para onde voltar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E algumas pessoas perguntam, né? Tião, mas você não está cansado? Fisicamente, irmão, claro que a gente cansa. A gente é ser humano. Mas existe uma alegria dentro do meu espírito que eu não consigo expressar. Sabe por quê? Quantas vezes eu orei por esses dias, irmão? Quantas vezes eu pedi para Jesus: Jesus, me deixa viver dias intensos, cara, na sua presença. Então, eu estou muito feliz porque o nome de Jesus, a gente está fazendo o nome de Jesus conhecido, irmão. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos gastando a nossa vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é isso que a gente estava cantando aqui? É por Ele que eu estou gastando a minha vida, é por Ele que eu estou entregando tudo, é por Ele que eu estou perdendo tudo. E eu vou te falar uma coisa: eu tenho um norte para os próximos 10 anos da minha vida, e sabe qual é? Eu quero dar tudo que eu tenho, queimar a minha vida e entregar a minha vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Por quem você está entregando a sua vida? Eu sei por quem eu estou entregando a minha vida, eu sei por quem eu estou queimando a minha vida. E você, por quem você está entregando a sua? Essa é uma boa pergunta para a gente refletir. Terça-feira agora, a igreja não para, irmão, a igreja avança. Terça-feira agora a gente tem um jantar aqui com os anfitriões. Tem algum anfitrião de 2 ou mais aqui? Levanta a mão, quero te ver. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus tem nascido lá na casa de vocês. Isso é muito maravilhoso. A gente vai fazer um jantar aqui na terça-feira com os anfitriões. A gente vai ter um tempo maravilhoso aqui de comunhão, um jantar. A gente quer honrar essas pessoas. E não conta para ninguém, tá? A gente vai dar um presente aí para os anfitriões. Então é segredo só nosso, beleza? Vai ser um tempo maravilhoso, então não perca, em nome de Jesus. Eu estou falando aqui da gente gastar a nossa vida, né? De alguma forma todo mundo está gastando a sua vida em alguma coisa, está dedicando o seu tempo. E esses dias eu cheguei numa conclusão de que uma das maneiras da gente constranger as pessoas lá de fora, sabe qual é? Talvez uma das maiores ofertas de sacrifício que a gente pode lançar na vida de alguém é o nosso tempo, sabia? Porque o tempo está escasso hoje, não é verdade? Há um tempo atrás, um amigo aqui dessa cidade, um profissional muito bem sucedido, ele me ligou e falou assim: Tião, eu queria ter um tempo com você, eu estou muito mal. E eu falei: vamos embora, vamos marcar esse tempo. E ele falou: mas tem que ser num lugar reservado, porque eu estou bem mal. Eu falei: eu vou estar na igreja, se você quiser, vai lá. 6 horas, 5h30 é o meu horário. Eu saio da igreja esse horário. Ele chegou às 6. Quando ele chegou, bem vestido, bem arrumado, com uma mala, uma mochila, ele sentou lá na minha mesa. Quando ele sentou na minha frente, Bel, eu olhei e falei: o que eu vou falar para esse cara? Nem cara de pastor eu tenho, né? Mas ele sentou lá, ele começou a abrir o coração, começou a falar da vida dele. E quando ele começou a falar, deu uns 20 minutos, ele passou a mão assim na bolsa, na mala dele, e falou assim: eu vou embora, cara, eu estou tomando seu tempo. Eu olhei para ele e falei assim: take it easy, my friend. Fica tranquilo, eu não estou com pressa. Aí ele continuou falando mais uns 20 minutos. Daqui a pouco ele passou de novo a mão na mochila: cara, eu estou roubando seu tempo, eu vou embora. Eu falei: irmão, olha para mim. Você acha que eu estou com pressa? Você acha que eu estou querendo ir embora? Fica tranquilo, cara. Eu estou aqui para te ouvir. A gente ficou 1h30 naquela conversa, irmão. E eu fico tentando imaginar: quanto vale a hora de um engenheiro bem sucedido? Quanto vale a hora de um médico? Quanto vale a hora? É caro, não é? Então na cabeça das pessoas, o que acontece? Quando você senta diante delas e ela fica 1h30 falando com você, na cabeça dela, ela está pensando o seguinte: meu Deus, ele está gastando 1 hora da vida dele comigo aqui, ele não vai ganhar nada em troca, ele não vai ganhar nenhuma recompensa por isso. Isso começa a confrontar a cultura lá de fora. Isso constrange as pessoas, irmão, porque realmente nós não jogamos o nosso tempo fora. Nós fazemos isso por amor a Jesus e amor às pessoas.
Nós fazemos isso de verdade porque nós queremos ver as pessoas sendo restauradas, curadas, transformadas. Então, isso é um choque, a mente das pessoas dá uma bugada. Porque ninguém faz nada de graça, irmão. Todo mundo faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Todo mundo faz alguma coisa esperando uma recompensa, um pagamento por isso. E quando a gente faz isso sem esperar nada em troca, nenhuma recompensa, é uma semente que a gente está plantando no coração das pessoas. O tempo talvez seja uma das maiores ofertas que nós podemos lançar na vida das pessoas nesses dias. A gente está encerrando a série Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo hoje. Essa série abençoou você, irmão? Você foi abençoado por ela? Amém, eu também fui muito abençoado. Foi muito incrível tudo que Jesus falou com a gente. E o tema hoje é ao mundo. E é muito interessante quando a gente começou essa série, porque a palavra sacerdócio, ela é muito familiar, faz parte da nossa família. E o sacerdócio nada mais é do que o nosso relacionamento pessoal, individual com Jesus. Só que ele tem 3 esferas, irmão. Ele é dividido em 3 partes. Nós ministramos Jesus na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus pessoal, no nosso quarto. E então a gente vem e ministra os santos, que é o relacionamento na mesa com a igreja, com os irmãos. E depois a gente vai lá fora e ministra as pessoas que não conhecem Jesus, ministra o mundo. E a realidade é que Jesus chamou a gente para viver uma vida em movimento nessas 3 esferas. Se a gente se perde em uma delas, a nossa vida fica pensa. Às vezes tem alguém que foi muito machucado por um irmão. Às vezes alguém pisou no seu pé. Às vezes você foi ferido e você não consegue muito ter relacionamento com as pessoas. Então você vive no seu lugar secreto. Você vive no seu quarto ali, falando com Jesus, e ter um relacionamento íntimo com Deus. Aí você pergunta para essas pessoas: quem discipula você, irmão? Aí ela fala: não, ninguém, eu falo direto com Deus. Ó, meu Deus, 4ª pessoa da Trindade. Não se relaciona. Agora, a pessoa fica até meio mística, né? Agora, se a pessoa, ela só vive no ambiente da igreja, aqui, no meio dos santos, ou aqueles que estão sendo santificados, chega um certo momento, irmão, que o processo, o serviço, ele vai enrijecendo no nosso coração. Daqui a pouco você começa a ver defeito em tudo, você começa a criticar tudo e todos, coração peludo. A gente fica chato muitas vezes se a gente fica só nesse ambiente do serviço. Agora também tem aquelas pessoas que ficam só lá fora. Elas acham que só elas fazem a obra de Deus, beirando até um nível de rebeldia. Só que vamos lá, quem faz qual é a obra de Deus? A obra de Jesus falou, a obra de Deus é crer naquele que me enviou. Quem é que pode convencer um homem disso aí? É só o Espírito Santo. Então quem faz a obra na verdade é o Espírito Santo, é Jesus. Se a gente não atrapalhar, já está valendo. A gente apenas está somando com aquilo que Jesus está fazendo, amém? Então a realidade é que Jesus nos chamou para viver uma vida em movimento nessas 3 esferas. Se a gente se perder em uma delas, a nossa vida acaba ficando pensa. Então, como eu falei, o tema hoje é ao mundo. E quando a gente fala esse tema, a pessoa que ela é evangélica, a pessoa que é religiosa, ela fala: não, eu não me envolvo com as coisas do mundo. Eu não escuto música do mundo. Não, aquele cara é do mundo, eu não tenho relacionamento com ele, deixa pra lá. Muitas pessoas estão querendo até sair do mundo, perderam a esperança no mundo. Muita gente lá fora, irmão, que já perdeu a esperança completamente. E muitas vezes o desejo delas, sabe qual é? O desejo delas é morrer, porque perdeu a esperança. Coisa lá fora tá feia, é ou não é? Algumas desanimaram ao ponto de realmente entregar a vida. Agora outras não querem ter contato com o mundo, porque pensam que vão se corromper. Então a realidade é que existe uma separação entre nós que vivemos aqui na igreja, muitas vezes, com as pessoas que estão lá fora. E não deveria existir isso aí. Sabe por quê? Existe uma oração que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. E essa oração, ela diz o seguinte: você sabia que Jesus, ele orou por mim e por você antes mesmo da gente existir? João, capítulo 17, versículo 13, Jesus, a oração apostólica de Jesus: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tire do mundo,
mas que os proteja do maligno. Olha que incrível, irmão. Às vezes a gente tem... Quem aqui ama a vinda de Jesus? Eu amo a vinda de Jesus e eu espero ansiosamente por esse dia. Mas eu não tenho o desejo de fugir desse mundo, irmão. Se Jesus me deu uma nova vida é porque ainda existe uma missão, um propósito específico na minha vida. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. E eu acredito que cada um que está aqui nessa noite também tem um chamado específico, um propósito de Deus sobre a sua vida. Você precisa descobrir qual é e viver isso intensamente. Algumas pessoas falam, não, tomara que Jesus volte logo, porque daí Ele vai nos levar, Ele vai nos arrebatar e a gente não vai passar pelas grandes tribulações e tal. Posso te falar uma coisa? Nós não temos essa mentalidade de fuga. Nós acreditamos, assim como a Bíblia já disse, que nós vamos passar por muitas provações e tribulações, e isso é como fogo que queima toda a palha que existe em nós ainda. Sabe o que é essa palha? Toda obra caída, obra morta que ainda habita em nós, vai ser queimada pelo fogo. Sabe o que vai restar? Só o ouro, que aponta para a obra de Cristo em nós, e ele vai ser aperfeiçoado pelo fogo. Essa é a esperança que nós temos, irmão. Então a gente não tem essa mentalidade de querer fugir do mundo, não, pelo contrário. Nós estamos correndo para o mundo, para que a gente possa salvar as pessoas que estão caminhando para o inferno. Tem alguém aqui comigo? Então, nós não temos essa mentalidade. Jesus, ele orou. Ele falou, Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço para que os proteja do maligno. Então fica tranquilo, irmão. Jesus já orou para o Pai nos proteger e nos guardar. Em 2011, mais ou menos, eu era novo convertido. O Lê morava no Brasil ainda. A gente estava num churrasco na casa da mãe da Bruna do pai da Bruna Barreto. E aí, aquele ambiente de comunhão que a gente ama, né? Aquele ambiente do 2 ou mais. E a gente ali fazendo um churrasco e tal. De repente a Érica falou assim, Lê, eu vou precisar ir um pouco na frente. Depois a gente se encontra. Aí o Lê falou, beleza. A Érica saiu de carro. Daqui a pouco a Érica ligou para ele e falou, Lê, passei aqui numa rua, você não sabe quem está sentado aqui numa escadaria. Aquele seu amigo era um pastor que tinha sido muito usado por Deus na vida do Leandro e de muitas pessoas. Era um avivalista. Mas ele fazia alguns dias que ele estava varado na rua, usando crack, usando droga, e ele estava sentado ali junto com alguns moradores de rua. O Leandro falou para a Érica assim, Érica, faz o seguinte, fica do outro lado da rua, mas não sai daí, fica de olho nele. Eu tô chegando aí daqui a pouco. Aí ele olhou para mim, olhou para o Pipo, falou assim, tá afim de uma missão comigo? Eu falei, vamos embora. A gente entrou no carro, o Leandro saiu com o carro e tal. Quando a gente chegou lá diante dessa escadaria, o Leandro já chegou puxando um cavalo de pau assim. Quando ele desce do carro, aquele rapaz olhou e falou, não acredito, cara. Ô Lê, o que você está fazendo aqui? Não acredito que é você. Por que você veio aqui? O Leandro chegou e começou a falar para ele de Jesus, começou a conversar com ele. Eu e o Pipo já fomos ali atrás, na galera que estava ali, os moradores de rua, evangelizando, falando de Jesus, do amor de Deus para eles. Daqui a pouco, irmão, eu não sei o que aconteceu comigo. Novo convertido, eu nem sabia quem era aquela pessoa. Eu cheguei diante daquele pastor, o Lê estava do lado, e eu olhei para ele assim, e falei assim, pastor, olha aqui para mim. Você está querendo morrer, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai morrer, sabe por quê? Porque Jesus orou e ele falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, pastor, você não vai morrer, levanta daí, porque Jesus vai te restaurar. Falei para ele. Daqui a pouco eu falei, meu Deus, uma ousadia do Espírito. Nessa que eu falei para ele, o Lê começou a cantar uma canção no meio da rua. Irmão, pensa, virou um culto no meio da rua. Loucura assim, ó. Daqui a pouco o Lê colocou ele dentro do carro. A gente entrou junto. A gente foi caminhando com o Lê, ali orando por ele e tal. Chegamos numa hospedaria, numa pousada aqui no centro de Taubaté. E o Lê falou para ele o seguinte: irmão, você quer mudar de vida, você quer aceitar a restauração que Jesus tem para você, não é essa vida que Jesus tem. E ele pegou e falou assim, eu quero. Aí o Lê falou assim, então tá, eu vou pagar aqui a sua hospedagem, e quando eu voltar eu pagarei ainda mais. Não, essa é a passagem do bom samaritano, né? Aí ele pegou e falou assim, vou te pagar aqui a hospedagem, vou te pagar uma comida, e amanhã eu volto aqui, beleza? Vou te levar para uma clínica de recuperação. Irmão, deixamos ele lá. No outro dia o Lê voltou lá e, cara, levou esse cara para ser restaurado e tal. Por que eu estou falando isso?
Do mesmo jeito que esse cara tinha desanimado, do mesmo jeito que esse cara estava com o desejo de morrer, existem muitas pessoas, irmão, que estão do mesmo jeito. Agora, nós que somos evangélicos, né? Muitas vezes nós não queremos contato com pessoas assim. Nós não queremos contato com o mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus amou o mundo. E Deus ama o mundo. Você acredita nisso? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Irmão, Deus amou e Deus ama o mundo. Deus não se agrada nem da perda do ímpio, irmão. Você tem noção? Agora, o que é que Deus ama no mundo? Será que Deus ama coisas? Será que Deus ama estruturas e templos assim, como esse? Repete comigo assim, ó: Deus ama gente. Deus ama pessoas. E não só pessoas boas, pessoas más também. Deus ama até aquela pessoa que você odeia, irmão. Deus ama até aquela pessoa que você atravessa a rua para não falar com ela. Deus ama ela também. Sabe qual é o tempo que a gente está vivendo hoje? Nós estamos acumulando coisas, usamos pessoas e adoramos a nós mesmos. Esse é o tempo que a gente tem vivido nesses dias. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você ama Jesus, irmão? Só umas 4, 5 pessoas aqui que amam Jesus. Você ama Jesus, irmão? Melhorou. Agora, o quanto que esse seu amor tem transbordado e tem impactado as pessoas que estão ao seu redor? Porque se você ama Jesus tanto assim, é impossível que esse amor não afete a vida das pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. O apóstolo João está falando: como é que você pode falar que você ama a Deus, se isso não afeta as pessoas ao seu redor, se isso não afeta sua família, o seu trabalho, se isso não afeta as pessoas que cruzam pelo seu caminho? Existe um rio dentro de você, irmão, você precisa soltar esse rio, você precisa deixar ele vazar. O perdão que você recebeu, o amor que você recebeu, a graça, nós precisamos liberar isso sobre a vida das pessoas e não ser seletivo. Aqui ele está falando de irmãos, mas será que isso se aplica só às pessoas da nossa convivência, só aos nossos irmãos, só a galera do nosso 2 ou mais? Não. A Bíblia fala em Mateus 5, versículo 43, Jesus está falando assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Olha esse versículo agora, irmão. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amam só aqueles que amam vocês, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha que incrível. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons. Às vezes nossa mesa não tem espaço para pecador, irmão. Às vezes chega algum irmão problemático no nosso 2 ou mais, se aproxima da nossa vida, a gente quer lançar ele fora, porque o nosso ambiente tem que estar cercado de pessoas santas, pessoas que são confortáveis para nós, muitas vezes, não é verdade?
A mensagem da grande comissão fala da gente anunciar o evangelho ao mundo, e não apenas aqui dentro da igreja, é aos 4 cantos da terra, irmão. Agora, vamos ver o que fala no texto da grande comissão? Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Aqui está falando de todas as nações, ou nos 4 cantos da terra. Mas de verdade, talvez para alguém aqui, você não vai precisar ir até os confins da terra, irmão. Talvez é lá na rua da sua casa. Talvez o seu vizinho nem sabe que você é crente. Talvez o seu vizinho nem sabe que Jesus te deu uma nova vida. Talvez a grande comissão para você vai ser aplicada lá na rua da sua casa, na sua calçada. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tive uma experiência alguns anos atrás na rua da minha casa. Chegou um casal e começou a morar na casa, praticamente na frente da minha casa. E eles eram recentes, né? Eles eram nossos vizinhos recentes, então a gente não conhecia eles assim, não tinha relacionamento, era só de vista. E de repente aquele casal começou a brigar muito. Todo dia à noite era uma discussão, uma gritaria assim. E aí sabe o que eu fazia? Eu abria a fresta da janela e eu ficava olhando assim, mas não era para ficar fuxicando não, tá, irmão? Não era para ficar ali bisbilhotando não. Eu abria, parece aquelas, né? Deixa para lá. Abri uma fresta da janela assim e ficava olhando para ver o que estava acontecendo. E aí eu voltava e falava com a Fabienne, falava: meu Deus, eles estão brigando. Sabe o que a gente fazia? A gente ia orar. A gente falava assim: Jesus, dá para nós uma oportunidade para que a gente possa falar do seu amor para eles. Dá uma oportunidade para que a gente possa entrar na vida deles. E a oração, irmão, ela é eficaz, a oração ela é poderosa. É muito importante. Só que a gente não queria se intrometer, porque a gente não conhecia. Então eu fiquei pensando, imagina se a gente chegar lá do nada, eles nem conhecem a gente. Então eles vão pensar o seguinte: o que eles estão querendo aqui? Sai daqui, eu nem conheço vocês. Isso aqui é briga de família. Então, sabe, a gente ficou pensando muitas coisas. Então sabe o que a gente fez? A gente respeitou eles. A gente respeitou. Até que passou um tempo. Às vezes a gente escutava o marido saindo de noite assim, queimando o pneu do carro. Passou um tempo, irmão, e a gente ali, né, como um crente comportado, respeitando o tempo e tal. Passou um tempo, o marido chegou na casa e ele entrou, ele chamou a esposa, ninguém respondia. Aí ele foi entrando cômodo por cômodo, não tinha ninguém. Quando ele chegou no fundo da casa, a esposa estava pendurada numa corda com a língua de fora, rodando assim. Quando eu fiquei sabendo disso, eu comecei a chorar. Eu olhei para o Fabienne e eu falei: por que a gente respeitou eles tanto assim? Por que a gente respeitou eles tanto tempo? Será que a gente estava com medo de apanhar? Será que a gente estava com medo, de repente, deles brigarem com a gente, deles começarem a perseguir a gente? A gente estava com medo de incomodar eles? Irmão, talvez você não vai ter uma segunda chance. Talvez tenha alguém na rua da sua casa que você olha e você nem vai tanto com a cara. E são pessoas que às vezes estão caminhando para o inferno, irmão. Agora você carrega o Espírito Santo dentro de você. Se você carrega a mensagem da salvação dentro de você, pelo amor de Deus, abre a sua boca, não fica quieto. Deixa esse rio que está dentro de você fluir, irmão. O ID, Jesus, a grande comissão de Jesus é para que a gente esparrime o evangelho. Não é dentro da igreja, cara, é fora da igreja. Eu falei: Jesus, me perdoa por isso e me ajuda a nunca mais perder uma oportunidade como essa. O Senhor não me deu uma nova vida, o Senhor não restaurou meu casamento, não restaurou a nossa vida para que a gente ficasse escondido aqui. Então eu queria dizer para você: cuidado. Se você está respeitando muito as pessoas lá fora, talvez a gente pode perder alguém para o inferno. O inferno vai saquear essa pessoa e a gente não vai ter uma segunda oportunidade de anunciar a razão da nossa esperança para eles. Amém? Foi duro, irmão, foi triste demais.
A realidade, irmão, é que tem muita gente lá fora falando do evangelho. Falando, muito. Líderes falando, muitas pessoas falando muitas coisas, mas a vida deles não condiz com a mensagem deles. Então, parece que as pessoas lá fora não querem o evangelho, mas não é que elas não querem. Irmão, até a criatura, até aquele que não conhece Jesus, parece que Deus deu a capacidade para eles de identificar aquilo que é falso. Isso é incrível, cara. Não se trata de uma mensagem bonita. Parece que eles percebem quando é uma performance, quando não carrega vida, quando não tem verdade. Eles percebem. Tem muita gente falando de muita coisa que não vive. Você não pode ver o princípio na vida dela. Por isso, muitas vezes as pessoas lá fora não querem fazer parte da família, porque é uma mensagem vazia, é como um eco, é como um sino que ressoa. Uma vez tentaram evangelizar um homem chamado Gandhi. Gandhi era um líder espiritual da Índia, um hindu. E foge um pouco da nossa caixa de religião, né? Porque talvez Gandhi vivia muito mais princípios cristãos do que muitas pessoas que ouvem o evangelho todo domingo na igreja. Ele reconhecia e ele respeitava e admirava muito Jesus, ao ponto de colocar em prática muitos ensinamentos de Jesus. Só que um dia alguns cristãos foram lá tentar evangelizar esse homem. E quando eles começaram a tentar evangelizar Gandhi, sabe qual foi a resposta de Gandhi para eles? Ele falou assim: eu gosto muito do Cristo de vocês, mas eu não gosto dos seus cristãos. Os seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Sabe o que ele estava querendo dizer? O mestre de vocês eu reconheço, agora vocês não se parecem com o mestre de vocês. Essa é uma mensagem para a gente olhar para a nossa vida, irmão, e reavaliar e rever qual é a mensagem que a nossa vida, não aquilo que você fala, não aquilo que eu falo, mas qual é a mensagem que a nossa vida está comunicando com as pessoas lá fora. Porque você querendo ou não, irmão, tem muita gente de olho na minha vida e na sua vida. Uma vez um homem chamado Billy Graham, ele era conselheiro do presidente dos Estados Unidos, e muitas pessoas começaram a investigar a vida desse homem, grampearam celular, telefone, grampearam tudo. E aí sabe o que aconteceu? Começaram a virar a vida desse homem de cabeça para baixo. Depois de algum tempo de investigação, depois de algum tempo analisando a vida dele em cada detalhe, sabe o que aconteceu? Todos os homens que começaram a investigar a vida do Billy Graham, eles se renderam a Cristo, eles se converteram. Por quê? Porque eles tentavam achar alguma coisa, cara, que apontasse alguma cultura caída, alguma mentira, alguma coisa que não condizesse com a mensagem dele, mas eles não encontraram. Então todos aqueles homens se converteram e se renderam a Cristo, sem que fosse necessário o Billy Graham pregar para eles. Está entendendo, irmão? Existe uma mensagem que a nossa vida fala por nós. E não se trata de uma vida perfeita, tá? Porque nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. Mas até nisso as pessoas podem encontrar uma verdade. Quando a gente reconhece nossa falha, nosso erro, nós pedimos perdão, nos arrependemos e nós tentamos fazer a coisa certa. O problema é quando nós passamos uma fachada de que é tudo lindo e perfeito, e por dentro é tudo podre. Qual é a mensagem que a nossa vida ela está comunicando com os de fora? Um tempo atrás eu recebi um vídeo de um líder de um 2 ou mais aqui, o Herbert, e foi muito massa essa história, porque ele me mandou um vídeo e falou assim: Tião, nessa série agora, Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo, esse vídeo aqui eu acho que ele comunica muito com o mundo. Aí eu parei para ver esse vídeo, e realmente o vídeo era incrível assim, e eu falei: meu Deus, isso é um grande exemplo para todos nós. Qual era o vídeo? Tinha um pastor que estava dirigindo o carro, e aí de repente esse pastor, ele não percebeu, cabeça a milhão, o pastor não faz quase nada, né? E aí esse pastor, o que ele fez? O trânsito parou, ele não percebeu, bateu na traseira do carro que estava na frente dele. Quando ele bateu, a pessoa que estava na frente não conhecia ele, não sabia que ele era pastor, nada. Essa pessoa desceu do carro, ela nem olhou para ver o prejuízo do carro dela. Quando ela desceu, ela olhou para esse pastor e falou assim: tá tudo bem com você? Tinha uma família filmando, não sei porquê, mas tinha uma família na calçada filmando tudo que estava acontecendo. Então ele desce, ele nem olhou para o carro dele e falou assim: tá tudo bem com você?
Aí aquele pastor não estava tão bem, ele olhou e falou assim: não, cara, não tenho tido dias tão bons. Eu tô meio mal. Aí ele fez o seguinte: vem aqui me dar um abraço. O cara que tinha sido prejudicado, vem aqui me dar um abraço. E ele abraçou aquele pastor. Nessa que ele abraçou, o pastor começou a chorar e colocou a cabeça no ombro dele. E ali eles ficaram um momento. Aquela família pegou aquele vídeo e postou em algum lugar, viralizou esse vídeo. Depois esses dois homens do acidente acabaram indo visitar a família, virou uma comunhão, um negócio doido assim. Mas por que eu estou falando isso? Realmente essa é uma mensagem para o mundo, né? Meu Deus, todo mundo está preocupado com o seu bem, com o seu carro, todo mundo está preocupado com seus prejuízos. Mas aquele cara mostrou que existe uma postura diferente. E eu falei: realmente, irmão, essa é uma mensagem para o mundo incrível. Isso foi de manhã. Eu saí da igreja aqui umas 6:30 da tarde, estou indo embora. No mesmo dia, quando eu passo aqui na frente da Fornarina Pizzaria, o trânsito parou. Nessa que o trânsito parou, eu parei meu carro. Daqui a pouco, irmão, senti um tranco na traseira do meu carro. Pá! Eu olhei no retrovisor e falei: não acredito. Uma menininha de uns 17 anos numa moto elétrica, e ela veio e ela cravou a moto na traseira do meu carro. Aí, na hora que eu fui descer do carro, irmão, na hora eu já falei: deixa eu dar uma olhada nesse vídeo de novo. Deixa eu olhar esse vídeo de novo, cara. Eu agora não posso errar, porque eu acabei de ver o vídeo, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olhei o vídeo e tal, me enchi ali de Jesus, desci do carro. Mas eu confesso, tá? Eu olhei para ver se não tinha quebrado meu carro. Eu olhei. Mas aí eu olhei para aquela menina e eu falei: fica tranquilo, tá tudo bem, você se machucou? Ela falou: não. Se aconteceu alguma coisa, você me fala, eu pago. Eu falei: não, fica tranquilo, depois a gente vê isso aí. Irmão, por incrível que pareça, não aconteceu nada no meu carro. Deus guarda o dizimista fiel, amém? Aleluia. O Leandro contou uma história uma vez que bateram no carro dele. E ele falou assim: irmão, o dizimista ele tem 2 anjos. Sabe como é que é o nome dos anjos? Martelinho de ouro, velho. Na hora que bateu, os anjos estavam lá, já consertam o carro, assim, absurdo. Mas naquele momento tinha muita gente ali, irmão. Muita gente que estava só de olho, esperando para ver qual seria a reação. Então, nós temos várias oportunidades de enviar uma mensagem ao mundo. Aí eu falei para aquele irmão, né? Falei: ô Herbert, agora manda um vídeo de alguém semeando um carro para ver se acontece também. Porque, cara, você mandou de manhã, de tarde alguém veio e já bateu no meu carro. Meu Deus, cara. Agora, teve um outro rolê que nesse eu não fui tão bem. Qual que foi? Essa foi uma mensagem ruim que eu passei. Um dia eu tô subindo um morro perto da minha casa lá, estava vindo para a igreja. E aí, subindo esse morro, eu estava sozinho no carro. De repente, irmão, parece que saiu um motoboy debaixo do meu carro assim, e subiu aqui na janela. Pensa num susto que eu tomei. O cara estava aqui na janela assim. Falei, aí nessa que eu tomei um susto, foi uma reação instantânea. Lógico que eu não falei baixinho com ele, né, irmão? Falei: você tá louco, irmão? Você vai bater no carro e não sei o que, tal. Comecei a gritar com ele. Aí ele pegou, fez a curva, parou na esquina. Falei: pronto, agora vai dar treta esse negócio, não é possível. Aí eu virei a esquina. A hora que eu parei o carro do lado dele, ele tirou o capacete assim e falou assim: pastor, você é da Poema. Pensa numa vozinha que já diminuiu assim. Eu falei: eu sou. Tá tudo bem, irmão? Machucou? Nossa, espero que você esteja bem. Deus abençoe, viu? Vai em paz aí, em nome de Jesus. Pensa, irmão, tá todo mundo de olho em nós. A gente sempre está comunicando uma mensagem com os de fora. Então, qual é a mensagem que a gente está passando para as pessoas? Existem muitas pessoas falando muito do evangelho lá fora, mas a vida delas fala mais do que as palavras, irmão. E existe a vida de um jovem que ela é um grande exemplo para nós. Daniel, ele vivia na Babilônia. Ele era um escravo, ele era um cativo na Babilônia. E o nome Babilônia significa confusão. Um lugar de caos, um lugar de confusão. É ou não é? Lá fora, a gente não pode ver que existem muitos lugares que se parecem com Babilônia. Lugar de confusão total. Qual foi o comportamento de Daniel no meio dessa confusão?
Daniel, ele era um cativo, um prisioneiro lá e tal. E aí, de repente, um dia o rei da Babilônia, Belsazar, começou a dar um banquete. Ele fez um banquete, chamou seus nobres. Nessa que ele chama os seus nobres, ele começa a servir vinho nos utensílios do templo. Jerusalém tinha sido saqueada, então os utensílios do templo tinham sido trazidos para a Babilônia. E ele começa a servir vinho. Imagina a rave, irmão. Uma zoeira, uma festa absurda, mulherada e aquele negócio. De repente, no meio daquela festa, na parede mais alta do palácio, na parede mais iluminada, aparece uma mão, como uma mão humana, e começa a escrever na parede. Naquele momento o rei, ele ficou pálido, ficou assim, completamente assustado. E aí ele começou a chamar os magos, os astrólogos, os sábios do reino dele, para que pudessem interpretar o que estava escrito lá. Mas ninguém foi capaz. Ninguém conseguiu decifrar aquele enigma. Então a esposa dele entra na sala, nos aposentos do rei, e sabe o que acontece? Quando ela viu ele abalado daquele jeito, ela falou o seguinte: irmão, se você não consegue ouvir o Espírito de Deus, ouve a sua esposa pelo menos, tá? Daniel 5, versículo 10, diz assim: tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha a inteligência e a sabedoria como a dos deuses. Versículo 12: verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Daniel, ele era considerado um homem extraordinário, um homem fora da curva. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E deixa eu te falar uma coisa: em algum momento da sua vida você vai ser levado diante de grandes autoridades, diante de reis, por causa da vida que você tem com Deus, porque você é morada do Espírito Santo, e porque o Espírito de revelação, de sabedoria, discernimento e entendimento está sobre você, porque você aprendeu nessa casa que é melhor você servir do que ser servido. Em algum momento você vai ser levado diante de uma grande autoridade, de uma pessoa muito relevante. E nesse momento, irmão, é muito importante que a gente não negligencie o lugar de autoridade que Deus nos colocou, a autoridade que Deus nos deu, os princípios eternos que nós carregamos. Está entendendo? Olha para você ver o que aconteceu com Daniel. Quando Daniel foi levado até a presença do rei, o rei fez uma proposta para ele. A proposta era a seguinte: eu soube que você é capaz de interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Imagina, irmão, você diante da oportunidade da sua vida, aquela oportunidade de ser promovido, aquela oportunidade de ganhar um dinheiro que você nunca ganhou na sua vida. Ou no caso de Daniel, ele estava diante do homem que poderia mandar prender e mandar soltar, do homem que poderia poupar a vida ou tirar a vida. O que é que a gente faria se a gente tivesse num momento como esse, uma oportunidade como essa e uma proposta como essa? Porque vamos lá, fala a verdade, se você for olhar aí fora, quem é que não gostaria de andar com uma capa vermelha, um cordão de ouro no pescoço e ser colocado num lugar de muita importância e muita relevância? Tem muita gente correndo atrás disso, irmão. Tem muita gente gastando a sua vida, entregando a sua vida para entrar nesse lugar. Mas nesse momento, a resposta de Daniel, ela fala muito comigo. Por quê? Daniel era um rei que andava sem coroa. A verdadeira realeza estava sobre Daniel. A verdadeira nobreza estava sobre ele. Foi oferecido para ele uma falsa nobreza. Por quê? Porque o ouro, a capa vermelha, um lugar de importância, tudo isso passa, irmão. Agora,
a realeza que vem por meio do seu sacerdócio, a realeza que vem da natureza divina de Jesus sobre nós, isso é eterno. Então a resposta de Daniel foi a seguinte: então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os seus presentes para você mesmo e dar as tuas recompensas a qualquer outro. No entanto, eu vou ler a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Nesse ponto, irmão, Daniel estava correndo um risco de perder a cabeça, de ser morto. Sabe por quê? Porque a inscrição que estava na parede não era uma mensagem que ia, sabe, massagear o ego do rei. Não era uma mensagem leve, não era uma mensagem agradável, era uma mensagem de juízo. Será que a gente seria fiel ao recado de Deus num momento como esse, onde a gente está correndo algum risco? Ou a gente ia tentar dar uma maquiada na mensagem para que ela, de repente, não soasse tão mal assim? Sabe o que aconteceu? Daniel falou para ele o seguinte: ó rei, eu vou falar para você o que está escrito aí. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Deus contou os seus dias, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Daniel estava falando para o rei o seguinte, irmão: ó rei, caiu sua casa, tá? The end. Ó, o game acabou, já era, você vai morrer. Essa era a mensagem. Só que o rei poderia mandar matar Daniel, irmão. Só que Daniel não negociou a autoridade que estava sobre ele. Todas as vezes que a gente não negligencia, irmão, a autoridade, todas as vezes que a gente não negligencia a palavra de Deus, Jesus vai comprar a nossa. Jesus vai sustentar e vai garantir a nossa. Uma coisa que me deixou intrigado nesse texto, sabe o que foi? Depois que Daniel descasca esse abacaxi e entrega essa mensagem para o rei, sabe o que aconteceu? Versículo 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma coroa, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Eu falei: Jesus, aqui eu não entendi. Mas se Daniel tinha rejeitado tudo isso, por que é que depois que ele entregou essa mensagem de juízo sobre o rei, por que ele recebeu? Aí o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: sabe por que Daniel pôde receber essas coisas, essas ofertas? Porque nenhuma delas tinha o poder de governar o coração dele. Daniel não era movido por essas coisas. Então ele se manteve fiel à mensagem que ele estava levando para o rei da Babilônia. Ele se manteve fiel à mensagem que ele estava comunicando lá fora, com os de fora. Não importava a estatura, não importava quem era a pessoa, ele se manteve fiel à mensagem, e Deus honrou Daniel. Sabe de uma coisa? Daniel era um rei sem coroa, irmão. E a realidade é que Jesus é o rei dos reis, e ele recebeu uma coroa de espinho, sabe para quê? Jesus recebeu uma coroa de espinho para que um dia eu e você recebêssemos a coroa da justiça. Ele falou: eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, eu vou ressuscitar, e todos aqueles que permanecerem até o fim reinarão comigo, sentarão comigo em meu trono. Só que sabe por que nós vamos receber uma coroa naquele dia, irmão? Para a gente lançar os pés de Jesus em adoração. Você está entendendo? A nossa vida não é nessa terra, irmão. Não é aqui dentro que a gente precisa ser uma bênção. Aqui dentro é fácil. A gente chega aqui, todo mundo cheirosinho, todo mundo bem arrumado. É boa noite, paz do Senhor, aleluia. Aqui dentro é fácil a gente ser uma bênção, irmão. Difícil é lá fora. Lá fora que é complicado. É ou não é maravilhoso quando a gente está numa mesa onde só tem irmão? É lindo demais. Todas as vezes que a gente está em comunhão ali com a galera do Dois ou Mais, uma galera que a gente já caminha há algum tempo, cara, é maravilhoso. É ou não é? Tem alguém aqui que está desejando o retorno do Dois ou Mais? É bom demais. Só que geralmente o final dessas mesas, elas terminam em glória a Deus e aleluia. E parece que muitas vezes não existe espaço para um pecador, não existe espaço para alguém de fora.
alguém do mundo, né? Não é verdade? Eu já ouvi algumas pessoas, os 2 ou mais, falando assim: ah, esse cara é problemático. Nossa, esse cara não tem jeito. A gente já tentou de tudo. E assim, se ele não voltar, é melhor que ele não vá. Mas se for, é melhor que não volte. Eu já vi algumas pessoas falando isso, sabe? Como se quisesse lançar fora as pessoas, né? Mas Jesus veio para os que têm saúde ou para os doentes? Um dia eu cheguei num 2 ou mais, irmão. Escuta essa história. Um dia eu cheguei num 2 ou mais, tinha um irmão que já é um dos nossos, já faz algum tempo que ele faz parte da Poema, e ele estava sentado na entrada do 2 ou mais, assim, e dava para ver que ele estava bem injuriado. Quando eu cheguei, eu falei: o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele: não estou muito bem não, cara, ora por mim aí que eu tô mal. Eu falei: o que aconteceu? Ah, você não sabe, cara, tem um casal que chegou agora aí, são visitantes, e o cara parece que tomou umas brejas e tal, e o cara tá sendo grosso com a esposa dele lá dentro, tô com vontade de bater nele. Eu falei: minha vontade é bater em você, irmão. Por que você não vai lá, não abraça ele? Por que você vai lá, não ora por ele? Por que você vai lá e não apresenta para ele tudo aquilo que Jesus tem te dado? Irmão, o ambiente 2 ou mais não é para santarrões. O ambiente 2 ou mais sempre foi para receber pecadores, pessoas que estão buscando uma nova vida. Será que no nosso 2 ou mais tem espaço para alguém assim? Qual foi a última vez que você convidou alguém para participar do seu 2 ou mais? Qual foi a última vez que você convidou alguém para conhecer a Poema? Será que o nosso coração ainda está queimando por almas, queimando por vidas? Mateus capítulo 9, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha que incrível. Estando Jesus em casa, Jesus também tinha o seu 2 ou mais. E no 2 ou mais de Jesus, quem que colava? Seus discípulos, mas também muitos publicanos e pecadores. Jesus não faz acepção de pessoas, irmão. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando você ouve um palavrão de alguém lá fora, isso te ofende, irmão? Quando tem alguém do seu lado falando palavrão assim, isso machuca seu ouvido? Saindo de um culto como esse aqui, a gente foi comer uma pizza um tempo atrás. A gente sentou numa mesa assim, tinha uma galera. E tem um rapaz que já caminha algum tempo comigo assim, já é crente há algum tempo. E um outro rapaz sentado na minha frente que está chegando agora, apaixonado. Jesus está fazendo uma coisa linda na vida dele. Só que cada 10 palavras que ele fala, 8 ainda é palavrão. Jesus está transformando ele, está curando ele. E à medida que a gente vai caminhando junto, ele vai sendo purificado pela palavra de Deus, ele vai sendo transformado de dentro para fora. Mas quando a gente saiu daquela mesa, esse irmão que já é um crente faz um tempo, ele me chamou assim e falou: cara, vem aqui. Eu falei: pode falar. Você percebeu? Eu falei: percebi o quê? Você viu quanto palavrão ele fala? Boca suja. Que isso? Aí eu olhei para ele e falei: cara, isso te ofende? Pelo amor de Deus, cara. Quem que você gostaria que tivesse na nossa mesa aqui? Só as pessoas transformadas, restauradas, curadas. A gente precisa muito dessas pessoas na nossa mesa, irmão. E Jesus sentava com essas pessoas. Jesus amava e ama essas pessoas. Como é que está o nosso coração em relação a isso? Belsazar, ele deu um banquete com manjares que o mundo oferece. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis, Ele tem colocado para nós um banquete. E nesse banquete existe pão e existe vinho. Nesse banquete existe lugar para gente boa e gente má. Existe lugar para o pecador, para aquele que está sendo santificado. Esse banquete, ele é um banquete de comunhão, de relacionamento. Existe um convite para nós. Mateus capítulo 22. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Os convidados não quiseram participar do banquete. De novo enviou outros servos e disse:
digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Numa outra versão fala assim, eles deram de ombros assim, ó. O convite foi feito, eles fizeram assim, deixa para lá, eu tenho algo mais importante para fazer, eu tenho uma coisa mais útil para eu fazer. E o que era? Ganhar uma grana. Vou lá cuidar dos meus negócios, vou cuidar lá do meu campo. E eles rejeitaram o convite para o banquete, irmão. Você tem noção? Essa mensagem parece ser bem atual, né? Então o que o rei fez? Então disse aos seus servos o rei: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Portanto, vão à igreja e convide para o banquete todos os que você encontrarem. É isso que está falando no texto? Não. Portanto, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Meu Deus. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre as mãos e os pés e lance-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse último verso aqui, ele fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em outras versões fala assim: muitos são os chamados ou os convidados, mas poucos são aqueles que participam. Poucos são aqueles que escolhem participar. Está entendendo? O convite foi feito, irmão. Você é convidado para o banquete. E não só convidado para participar do banquete, mas você também foi convidado para convidar pessoas a participar desse banquete. E não só pessoas boas, todo tipo de gente, irmão. Gente do nosso convívio, gente que não é do nosso convívio, todas as pessoas que passarem pela nossa frente. Precisa existir um desejo no nosso coração ardente de ganhar as pessoas, de ganhar alma, de reconciliar as pessoas com Cristo. Se você não está fazendo isso, o que é que você está fazendo com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com o amor que Jesus tem liberado sobre a sua vida? Aqui ele falou que tinha um homem lá no salão que não tinha as vestes nupciais, né? O que significa essas vestes? Em Apocalipse fala que a veste de linho fino, ela aponta para as obras justas dos santos. O que significa essas obras justas, irmão? Efésios 2, versículo 10 fala assim: porque somos criação de Deus, obra-prima de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tem noção? Sabe por que Jesus tem dado uma nova vida para nós? Porque ainda existem muitas coisas que nós precisamos fazer aqui nessa terra, e tudo está relacionado a gente, tudo está relacionado a pessoa. Deus ama a vida de pessoas, cara. Deus ama a gente. Então, nesse texto aqui fala o seguinte: se nós entrarmos no reino de Deus, Jesus falou isso, se as nossas obras de justiça não for muito maiores do que as dos fariseus, do que as dos religiosos, jamais nós entraremos no reino dos céus. Eu queria concluir essa mensagem, se o louvor puder me ajudar. Eu queria concluir essa mensagem contando mais uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Aquele pastor que nós encontramos na rua, ele tinha perdido a esperança, ele estava com o coração muito abatido, desanimado, querendo morrer, né? Mas o que acontece, às vezes dentro da igreja, irmão, às vezes aqui dentro, a gente se encontra com o coração da mesma maneira. Às vezes isso acontece com a gente aqui dentro. Eu mesmo já estive nesse lugar algum tempo atrás. Não queria comunhão, não queria relacionamento com ninguém, eu não queria conversar com ninguém. E o pior, eu poderia até ver alguém
sofrendo, passando por uma luta, uma dificuldade, mas eu não falava do amor de Jesus, eu não falava do amor de Deus para as pessoas, eu não queria saber disso. Por quê? Porque eu estava com o coração exatamente como o daquele pastor estava, querendo morrer, assim, estava muito mal. Mas aí sabe o que aconteceu? Um dia, o Xandão ainda estava aqui em Taubaté e eles fizeram um café na praça. Quando eles fizeram esse café na praça, eu falei, eu vou lá, eu vou participar de alguma forma, mesmo sem muita vontade, eu vou. Quando eu cheguei nesse café, irmão, em algum momento o Xandão foi e abraçou um rapaz que tinha 1,20 m, assim, menor que eu, dá pra acreditar? E o Xandão abraçou esse cara. De repente manifestou um espírito maligno nele, assim, ele começou a gritar. Algumas pessoas chegaram próximas, começaram a interceder, e eu cheguei do lado para ver o que estava acontecendo. Depois de um tempo o Xandão soltou aquele homem. E quando o Xandão soltou, aquele homem estava chorando, estava em prantos, em lágrimas. E ele olhou para o Xandão e falou assim: Xandão, eu era um pastor da Assembleia de Deus, e faz tanto tempo que eu estou morando na rua. Quando eu fazia parte da igreja, as pessoas me abraçavam. Sabe quanto tempo faz que eu queria um abraço desse, como você me deu agora? Muito tempo. E ele começou a chorar. Nessa que ele começou a chorar, irmão, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ali naquele exato momento, o meu coração voltou para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Eu me arrependi de novo, sabe? Parecia que eu estava nascendo de novo naquele momento. A sensibilidade voltou para o meu coração. E aí eu entendi uma coisa: em vários momentos o nosso coração pode se tornar enrijecido dessa forma, irmão. Se você perdeu o amor dos primeiros dias, se você perdeu aquela paixão dos primeiros dias, de querer anunciar para todo mundo que você encontra pelo seu caminho, talvez o nosso coração está ferido de alguma forma. E tudo que a gente precisa, sabe o que é, irmão? Muitas vezes ser tocado pelas lágrimas de alguém que está se arrependendo novamente, ser tocado pelas lágrimas de alguém que está nascendo de novo, uma pessoa que está se arrependendo. Você precisa olhar nos olhos de alguém que está sendo batizado, irmão. Uma vez eu estava participando de um batismo com o Leandro, ajudando, auxiliando, e ele olhou para aquelas pessoas que estavam sendo batizadas e ele falou o seguinte: hoje vocês são os maiores ministros aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para vocês, nós temos o desejo de nascer de novo, nós temos o desejo de nos arrependermos mais uma vez. Você está entendendo, irmão? Talvez a nossa vida está morna, a nossa vida está meio morocochô, sabe por quê? Porque você perdeu o contato com as pessoas do mundo. Você perdeu o contato com as pessoas que estão esperando por você lá fora. Sabia que existe uma multidão esperando por você lá fora? Sabia que existem pessoas que estão orando, clamando para conhecer a mensagem do evangelho que você carrega? Fica de pé comigo nesse momento. Jesus, se existe alguém aqui com o coração desse jeito, Pai, que já não sente mais esse desespero, Jesus, de anunciar o seu evangelho para todas as pessoas, Jesus, que passam por nós. Se existe algum coração aqui, Jesus, que desanimou, um coração, Jesus, que se frustrou de alguma maneira e hoje ele já não queima mais, um coração que já não queima mais por vidas, por almas, um coração, Jesus, que, sabe, entrou num lugar de estagnação, Jesus. Eu oro nesse momento e eu peço, Espírito Santo de Deus, entra nesse coração agora, Pai, reaviva esse coração, Deus. Porque, Jesus, a grande comissão, ela não é para o pastor apenas, ela não é para o líder, ela não é, Senhor Jesus, para alguém que vive dentro da igreja, não. A grande comissão, Jesus, é para todo aquele que nasceu de novo, é para todo aquele que recebeu uma nova vida. Se nós carregamos o seu Espírito, a sua presença dentro de nós, não nos deixa, Senhor Jesus, ficar calados. Que a gente possa abrir a nossa boca, Jesus, mas mais do que abrir a nossa boca, que a nossa vida seja uma mensagem para o mundo, que a nossa vida seja uma mensagem para as pessoas lá fora, Deus, em nome do seu Filho Jesus, Pai. O mundo tem oferecido um banquete com manjares, Pai, mas o Senhor, que é o Rei dos Reis, nos chama para participar de uma mesa, Senhor Jesus, onde existe pão, onde existe vinho, e nessa mesa existe lugar para pecadores, nessa mesa existe lugar para pessoas más, Jesus. Não é um lugar só de pessoas santas, pelo contrário, é um lugar, Senhor Jesus, de família, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor Jesus, que acha que já não tem mais lugar nessa mesa, eu quero que o seu Espírito Santo venha convencer nesse coração, Deus.
Deus, em nome de Jesus, se for necessário, nós nos arrependemos de novo. Jesus, nós nos prostramos aos seus pés de novo, mas não nos deixa com o coração, Senhor Jesus, com o coração enfraquecido, com o coração, Senhor Jesus, embolorado, não. Nós queremos realmente, Senhor Jesus, cumprir o chamado e o propósito específico que o Senhor tem na nossa vida, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, nós queremos agora pedir para que o Senhor libere da sua vida sobre os nossos corações. Deus, nós oramos agora para que o Senhor venha abrindo os olhos espirituais, nos dá sensibilidade, nos dá, Senhor Jesus, a capacidade de perceber pessoas na nossa rua, na nossa calçada, no nosso trabalho, na nossa escola, pessoas que convivem com a gente muitas vezes, mas até agora elas não sabem, Jesus, que nós carregamos a verdade, nós carregamos a mensagem do Evangelho, que tem o poder para curar, para libertar, para restaurar e para fazer nova todas as coisas, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, se nós estamos aqui, Senhor Jesus, com receio de incomodar as pessoas, se nós estamos com receio, Jesus, de atrapalhar as pessoas, Deus, tira do nosso coração. Nós não podemos respeitar tanto assim as pessoas, porque talvez nós não teremos uma segunda oportunidade, Jesus. Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais e coloca fogo no nosso coração, coloca fogo na nossa boca, na nossa mente, porque Jesus, mais do que ouvir uma boa mensagem, mais do que ouvir palavras bonitas, as pessoas querem ver alguém que está queimando de paixão e de amor pelo Senhor, Pai. Incendeia o nosso coração nessa noite, coloca fogo na nossa boca, Jesus, nas nossas palavras. Deus, que a gente não vá com palavra de persuasão, de sabedoria humana, mas que a gente vá no poder do Espírito, Jesus. E o poder do Espírito fala da sua cruz, Pai. Que a gente venha morrer para que outros possam viver. Em nome do seu Filho Jesus, reaviva a sua igreja nessa noite, Senhor. Nos envia para os 4 cantos da terra, nos 4 cantos de Taubaté, e nos envia, Senhor Jesus, como uma chama acesa, e nos envia, Senhor Jesus, com uma mensagem de esperança, como uma luz no lugar escuro, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, Deus. Deus, nos ajuda, Senhor Jesus, a trazer pessoas, convidar pessoas para participar das nossas mesas, Deus. Nós queremos, Senhor Jesus, que os nossos 2 ou mais estejam recheados, Pai, de pessoas, Deus, de pessoas que o Senhor atraiu, não apenas de pessoas que nós selecionamos, Pai. Nós estamos muito felizes porque essa semana os 2 ou mais estão de volta. E Deus, obrigado por nos plantar numa família, nos colocar numa igreja como a Poema, Jesus. Mas Deus, no nome de Jesus, Pai, existem tantas pessoas que desejam tanto participar de um ambiente como esse. Não nos deixa, Senhor Jesus, passar por essas pessoas despercebidos, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, nos ajuda, Pai, nos impulsiona, nos conduza, Pai, até essas pessoas, Pai, pelo poder do seu amor, da sua misericórdia, pelo poder do sangue de Jesus. Nós pedimos que a sua graça e a sua misericórdia permaneçam sobre nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor.